O Bruno, então a gente pode imaginar, ou pelo menos trazer ali uma percepção de que esse movimento que a gente tem visto acaba sendo mais um ajuste em alguns excessos que a gente estava vendo. A gente estava vendo excesso em dólar, excesso em curva de juros, e não necessariamente uma mudança de tendência, até porque o fundamento brasileiro não mudou. Pelo contrário, ele piora. O Mansueto Almeida, que é um economista-chefe, um dos sócios do BTG, ele escreveu um belo texto hoje falando justamente sobre isso, em que ele fala o seguinte: se nós olharmos os discursos das últimas semanas, piorou a situação fiscal sob o ponto de vista das falas do Lula. Ele falou sobre subsidiar ou dar de graça o gás para 22 milhões de brasileiros que estão dentro do programa do Bolsa Família. Aquele negócio do crédito consignado privado, se você parar para pensar do seu ponto de vista econômico, é um escárnio. Porque imagina o seguinte, eu não sei se todo mundo já parou para pensar sobre isso aqui. O FGTS é um dinheiro, basicamente, tomado de maneira forçada do trabalhador e que entrega uma rentabilidade, o governo devolve uma rentabilidade em cima do FGTS que é menos da metade da taxa básica de juros, da Selic. E o trabalhador não pode retirar o FGTS para usar da forma como ele quer, só como o governo define. Então o que ele faz? Ao invés de você retirar o teu FGTS, porque o governo se financia com o FGTS, ele fala o seguinte: Paula, Felipe, não retira o FGTS porque eu não deixo, mas toma um empréstimo, se endivide mais e coloca como garantia o teu FGTS, que eu já te dou um retorno abaixo da Selic. Olha só que coisa mais inescrupulosa que a gente vive, e a gente aceitou isso ao longo do tempo, porque é o que é. Então eu acho que chegou o momento de questionar essas regras todas, porque não faz sentido. O governo quer que você se endivide usando um dinheiro que é seu, que ele já te remunera metade do que poderia remunerar se você tivesse liberdade com o teu dinheiro e comprar sequer título público para inclusive financiar o próprio governo com o Tesouro Selic. Então tudo isso complica mais ainda o quadro fiscal brasileiro. De novo, são correções técnicas de excessos imensos que nós citamos aqui, quando o dólar foi para 6,30, quando a curva de juros rasgou, poderia ir muito mais, como eu acredito que é um breve respiro, não há fundamento técnico e econômico nas falas do presidente para que o Brasil tenha um caminho de valorização cambial. A gente está vendo agora, baseado no que a gente vai falar do próprio Fed, o carry trade, uma diferença de taxa de juros muito grande entre os dois países que favorece essa entrada de dólar. Nós tivemos uma captação importante de uma empresa privada no Brasil, da Raizen captando lá fora, agora o governo captando lá fora, então você tem uma certa entrada de dólar para essa captação, ou seja, tudo isso favorece tecnicamente esse momento de maior respiro, mas estruturalmente a coisa, pela fala do presidente, pelos programas mais populistas, a coisa vem piorando.